queria te perguntar uma coisa que é a pergunta que não quer calar, todo mundo fala nas redes sociais, sobre jejum intermitente. Tá. Bom, jejum intermitente. Eu gosto muito de jejum intermitente, mas não acho que seja para todo mundo. Eu acho que ele tem que ser bem orientado, né? A pessoa tem que ser bem orientada. Para quê? Para que ela faça corretamente. O jejum, além como que eu posso dizer? Além do benefício, né, de reduzir o gasto calórico, que muitas pessoas usam para isso, ele também ajuda a baixar essa questão da resistência à insulina. Ele ajuda a fazer com que o nosso corpo mande embora células que já não estão produzindo muito bem e produza outras células. Ele faz com que diminua a nossa fome. Pode ser que no começo, quando você comece a fazer jejum, você sinta que você está com mais fome, mas depois você vai ver que, muito pelo contrário, a sua fome diminui. Então, o jejum ele é muito bem-vindo. Mas, como eu falei, ele não é para todo mundo. Por quê? Porque tem pessoas que fazem jejum e que depois elas descontam em outras refeições. Sim. Se a intenção dela é pelo déficit calórico, ou seja, comer menos do que ela gasta, tá fazendo tudo errado, pode parar. Né? O povo tá assim, né? Eu vou fazer jejum, vou ficar 16 horas, 18 horas sem comer. Aí depois faz uma montanha de arroz com feijão, batata, macarrão, carne, ovo, doce, tudo que tem direito. E aí não adianta nada, porque você tem que ter uma estratégia para fazer, né? Existe uma estratégia aí por trás. Existe. Então, assim, tem alguns protocolos de jejum. Mas aí falando dos básicos e para ser bem sincera, dos que eu mais aplico na clínica. Bom, primeiro é um jejum básico que todos nós devemos fazer, que é o jejum de 12 horas, todos os dias, que é o intervalo entre o jantar e o café da manhã. Então, ou seja, você precisa pelo menos ficar 12 horas sem se alimentar, porque é um período que seu organismo vai ter para limpar, para fazer outras funções, porque para o nosso corpo é exaustivo, é cansativo fazer o processo de digestão, requer muita energia. Então, durante o sono, a gente tem vários outros processos que o nosso corpo realiza e que a ideia é que ele, né, a gente não está comendo nada, está lá dormindo. Então, o período, vamos supor, você acabou de jantar às 8, você só vai tomar café às 8 da manhã do dia seguinte. Então, esse intervalo de 12 horas é o básico, é o que todo mundo deveria fazer. Ah, mas eu não consigo porque eu tomo café muito cedo. Jante mais cedo. Né? Aliás, quanto mais cedo jantar, melhor. Tá? Aí depois vem o protocolo de 14 horas, que seria, vamos supor, você jantou às 8, aí você deveria tomar o seu café às 8, não vai tomar às 8, você vai tomar às 10 da manhã. Ou seja, aí você toma o seu café da manhã, normalmente. Mas pensando em utilizar a sua gordura estocada como fonte de energia, porque lembra que eu falei que os carboidratos são fonte de energia? É a primeira fonte de energia. A segunda é a gordura, tá? A proteína, a gente não usa ela, não por último. É para não usar. Até usa, mas num caso máximo, assim, é muito difícil transformar a proteína em energia. Então, primeiro é o carboidrato, são os carboidratos, e depois a gordura. Então, se você está pensando em emagrecimento, você precisa ficar pelo menos 16 horas em jejum. Porque é a partir das 16 horas que seu corpo começa a utilizar a gordura que ele tem estocada como fonte de energia. Antes disso, você vai ter outros benefícios, como eu falei, limpeza das células, redução da resistência à insulina, diminuição da fome, melhora de foco e concentração, mas não vai ter a queima de gordura. Aí, o que seria o ideal? Jantar, vai entre 7 e 8 horas da noite, tá? Pular o café da manhã e depois almoçar por volta de meio-dia. Tá perfeito, já deu aí 16, 17 horas, depende da hora que foi o seu jantar. No período de jejum, Isa, o que a gente pode comer? Nada. O que a gente pode beber? Água, água com gás, água com limão, chá e café, sem açúcar e sem adoçante, puro. É isso que a gente pode consumir durante o período de jejum. Sim. Comeu alguma coisa, saiu do jejum. Ah, fiquei mascando chiclete. Chiclete tem adoçante, saiu do jejum. Saiu do jejum. Tá. Tá jogando açúcar dentro do corpo. Tá jogando açúcar dentro do corpo. E como que se quebra o jejum? Sempre com uma proteína. Nunca com um prato de macarronada.
Pode comer uma massa? Pode, mas desde que essa massa tenha uma proteína, ou seja, um filé de frango, uma carne, um molho à bolonhesa com carne moída, que a gente tenha uma proteína junto. Por quê? Porque lembra que eu falei que quando a gente come o carboidrato, ele aumenta o nosso açúcar no sangue? Enquanto você estava dormindo, você estava em jejum, o seu açúcar no sangue estava lá baixinho, estabilizado. Sua primeira refeição não pode ser algo que vai jogar o seu açúcar lá para cima. Então, por isso que tem que ter a proteína. Pode ter o carboidrato, mas sempre junto com uma proteína. Então, esse é o básico do jejum, né? E precisa ser feito todo dia? Não. Você pode começar fazendo uma vez, você pode começar fazendo 2 vezes, você pode fazer 3 vezes. E aí depende, né, da sua estratégia, enfim, do que você está buscando e de qual estratégia que o seu nutricionista for te indicar, for orientar. Mas o de 12 horas, que é o intervalo entre o jantar e o café da manhã... É o mínimo. É o mínimo. É o que todo mundo deveria fazer todos os dias.